Graça e paz, irmãos. Todo mundo animado? Amém, glória a Deus. Eu preparei uma outra palavra, né? Mas o Senhor, durante a semana, veio falando comigo a respeito de sonhos. Os sonhos de Deus para as nossas vidas. E de ontem para hoje, Deus trouxe ao meu coração uma palavra sobre sonho. E eu achei bem oportuno, porque geralmente quando vira o ano acaba, parece que a gente tem um novo up, não é? Para mudar, faz projetos, imagina fazer dieta, imagina começar exercício, imagina ser mais rigoroso com algumas coisas, não é assim? Toda vez que vira o ano, que começa um ano novo, a gente não começa a trabalhar essas coisas dentro de nós? E por que no caminho a gente se cansa? Por que no caminho muitas coisas são paralisadas na nossa vida e nós chegamos ao final do ano e falamos, poxa vida, a dieta não deu certo, aquilo que eu queria me reeducar eu não me reeduquei, as pessoas que eu queria visitar e acompanhar, eu não acompanhei. Você já percebeu isso? Então, Deus falou comigo a respeito dos sonhos que Ele tem para cada um de nós. Os sonhos de Deus para as nossas vidas. E quando eu vou falar de sonho hoje, eu não vou falar de sonho, aquele sonho quando você deita, dorme e tem uma descarga do seu subconsciente e começa a sonhar várias outras coisas. Deus pode sim usar este sonho quando você está dormindo para falar com você, para revelar coisas a você. Mas hoje eu quero falar de um sonho que é a habilidade de ver o que Deus tem preparado para nós e que já existe nos planos dele e que pode estar distante ou não, e depende do meu posicionamento. Amém? E que hoje você possa rever e ver esses sonhos de Deus na sua vida e começar a colocar em prática. E no final de 2018 nós possamos dizer, realmente, foi um ano diferente. Eu vivi a plenitude de Deus na minha vida. E para que os sonhos de Deus aconteçam na minha vida, a primeira coisa que eu preciso ter é visão. E eu não estou falando de vista, que vista é uma função dos olhos, né? Depois dos 30 começa o tal do óculos, abençoado. Tem uns aí que ainda não estão usando, não, graças a Deus. Mas vista é uma função dos olhos, mas a visão é uma função do coração. Muitas pessoas enxergam com os olhos, mas não têm uma visão estabelecida no seu coração. E isso faz toda a diferença. E para mim compartilhar com vocês a respeito dessa visão, eu quero falar com vocês sobre a história da família de Terá. Vocês sabem quem é Terá? A Verinha está aí hoje, não? Tá, não. Vocês sabem quem é Terá? Pai de Abrão, pai de Abrão. E vamos abrir nossa Bíblia. Acho que não precisa. Vai colocar, JC? Gênesis 11, versículo 27. Fala assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Vamos lá para o 31. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Quando nós olhamos para a história dessa família, nós vemos algo interessante. Ur dos Caldeus era a cidade onde estava estabelecida Terá, seus filhos, né? Ali seus filhos se casaram, tiveram outros filhos, deram netos para ele. E num determinado momento, aquele homem, Terá, ele perde o seu filho. Ele perde seu filho caçula. E eu acho que é inimaginável para quem não perdeu um filho a dor. Né? A gente não consegue imaginar a dor que esse pai passou, que essa família passou em perder alguém ainda jovem, uma morte prematura. E após a morte dos seus filhos,
ele reúne a sua família e ele tem uma visão, né, que na Bíblia não fala que era algo que Deus pediu para ele, mas ele tem uma visão própria de sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. E Canaã era uma terra bendita, né? A terra que manava leite e mel, e eu já falei isso aqui uma vez. Leite e mel naquela época era um sinal de prosperidade. Então imagina você, principalmente os doceiros de plantão, vivendo uma época em que não existia açúcar. A única coisa que existia para adoçar era o mel, então era um bem valioso. Leite era algo caro também, porque para ter leite você tinha que ter gado, para ter gado você tinha que ter pasto. E era uma terra bendita, era uma terra próspera. E ele sai dali, daquela terra de morte, para ir para a terra da prosperidade. É a visão dele, ele e a família dele. Só que no caminho, Terá para descansar. E ele para numa cidade que se chama o quê? Harã. E essa cidade tem o nome do filho que ele perdeu. E quando ele chega naquela cidade, que era para ser um lugar de descanso, um lugar de repouso, ele se depara com tudo de ruim que ele estava tentando deixar para trás em Ur dos Caldeus. Ele se depara com o nome do filho que ele havia perdido. E ele ali é paralisado. E em Josué 24:2 fala que ele tinha muitos deuses. Então, os muitos deuses, a fé que ele tinha, que Terá tinha nesses deuses, não foi capaz de libertar ele nem da dor, nem do desamparo, nem da perca. E ele chega ali em Harã e paralisa. E para. E ele morre ali. E morre com ele o projeto e a visão de chegar em Canaã. Quantas pessoas morreram no dia de hoje e levaram tantos projetos com elas? Tantas coisas que eles idealizaram realizar. Ou até mesmo que Deus colocou no coração deles, mas eles não realizaram. Sabe, o inimigo, ele quer todo o tempo nos impedir de sonhar, de concluir os projetos, de ter a visão de Deus, de cumprir o propósito. E muito nós temos falado sobre propósito nesses dias. E eu queria que você pensasse, o que você está fazendo com a sua vida está dentro dos propósitos de Deus? O que você está fazendo com a sua vida está dentro dos propósitos de Deus? Os seus planos estão dentro do propósito de Deus? O que você faz te agrada ou agrada a Deus? E interessante que um dia nós vamos chegar diante de Deus, amém? E quando nós chegarmos diante de Deus, de nada vai adiantar nós apresentarmos obras bonitas, obras legais aos nossos olhos, sendo que você deixou de fazer aquilo que Ele tinha para você fazer. Essa semana a gente estava conversando na célula da necessidade que nós temos de levantar anfitriões. Pessoas que abram suas casas para receber uma célula, que é uma reunião do corpo da Igreja de Cristo, amém? E falando sobre essa necessidade, eu falei assim, muitas vezes nós estamos na igreja e nós estamos realizando coisas, fazendo coisas, correndo de um lado para o outro, trabalhando nos ministérios da igreja, infantil, louvor, teatro, dança. Mas talvez, isso é muito bom, não estou falando que é ruim não, mas talvez Deus queria que você abrisse a sua casa para receber uma célula. E você está relutante, porque receber uma célula não é fácil, né? Anfitriões, é fácil? Mas é algo que Deus tem para você. E eu vou deixar de fazer aquilo que Deus tem pedido para mim fazer? E quando eu chegar diante de Deus, vai falar, Senhor, eu preguei, Senhor, eu cantei, Senhor, eu evangelizei. E Jesus vai falar assim, ô minha filha, mas eu queria que você fosse anfitriã de uma célula, que você fosse um instrumento de Deus para ganhar seus vizinhos ou sua família. Então nós temos que pensar que nós temos que nos alinhar com os sonhos de Deus, né? E o que fazer para viver esses sonhos? O que fazer? Mudou o ano agora. Alguém fez algum projeto? Levanta a mão. Esse povo aqui não está muito projetista, não. Só alguns. Ninguém pensou em mudar alguma coisa, fazer algo diferente. Quem pensou?
Se vai acontecer em 2018, a gente não sabe, mas que pelo menos você pensar e querer, você quer, amém? Então, primeira coisa quando a gente começa a ter um sonho, é pensar no dinheiro. E eu quero te falar que dinheiro não é problema. Dinheiro é? Vocês sabem. Eu quero te falar uma coisa, que é algo muito forte. Deus não faz nada com o que está no seu bolso. Mas Ele está interessado em fazer algo com o que está no seu coração. O que está no seu bolso, Ele não está interessado. Mas Ele quer saber do seu coração, da disposição do seu coração. Em Provérbios 4, 23, fala sobre tudo que deve guardar, filho meu, guarda o seu coração. E por que eu tenho que guardar o meu coração? Porque dele procede as fontes da vida. Então, quando eu falo em fonte, vamos pensar um pouquinho em fonte? Tem como um homem criar uma fonte? Tem como o governador do estado de Goiás falar assim, não, Goiás está precisando de água e nós vamos criar alguns mananciais, alguns lugares para nascer água. Tem como? Não. A única pessoa capaz de fazer uma fonte é Deus. Poço a gente faz. Fura, perfura, é um trabalho de homem. Mas fonte é um trabalho de Deus. E Deus fala que você deve guardar o seu coração para que você seja uma fonte de vida. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para mim me alinhar e viver esses sonhos de Deus é ter um coração limpo e alinhado, apto a sonhar os sonhos de Deus. E ter um coração limpo fala de uma dedicação diária em se derramar na presença de Deus e dizer, Senhor, realmente eu sou miserável. Senhor, eu tive inveja. Né? É fácil reconhecer essas coisas? Mas nós temos que nos colocar. A Bíblia fala que nós temos que chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. E chorar com os que choram é fácil. É ou não é? Vai num velório. Não é difícil você chorar num velório, é ou é? É fácil. Você vê uma mãe, um parente, alguém muito sofrido ali com a morte de alguém, você chora. Agora, se alegrar com os que se alegram, isso é coisa para quem tem o coração limpo e alinhado com Deus. Muitas vezes nós vemos o sucesso do outro, o crescimento do outro, as conquistas do outro. E será que seu coração realmente está alegre com as conquistas que o seu irmão, o seu amigo, ou alguém do trabalho está tendo? Então, nós temos que, primeira coisa, ter um coração alinhado, sabe? Um coração limpo, um coração desejoso de realmente expressar a glória de Deus aqui nessa terra. Eu estou lendo um livro, chama Códigos Reais, do apóstolo Maurício Marques e Wilson. E, lendo esse livro, lá fala sobre as 5 partes de um sonho. E eu queria compartilhar com você. Para você perceber se você está vivendo ou qual dessas partes que você precisa alinhar na sua vida nessa noite. Porque eu quero, em 2018, viver a plenitude do sonho de Deus para a minha vida. Você quer? Então, a primeira coisa que ele fala que é a parte de um sonho é a terra. Todo sonho, todo projeto, todo plano de Deus tem uma terra. Vamos ler em Gênesis 12, versículo 1. Fala assim, então, antes de ler, Terá morre, ele sai de Ur dos Caldeus com a sua família para ir para Canaã, mas no meio do caminho ele encontra com uma cidade com o nome do filho dele que tinha morrido, e ali ele paralisa aquele projeto, aquele sonho e acaba ali. Então o Senhor vem e aparece a Abraão, e em Gênesis 12, 1 fala o seguinte, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, todo sonho ele precisa de uma terra, porque Deus nos dá a semente. A Bíblia não fala que Deus dá semente ao que semeia? E de que adianta eu ter uma semente, mas não ter onde plantar? Então, todo sonho ele precisa de uma terra. Jesus, quando veio na terra, ele consumou todas as coisas. Qual foi a última coisa que ele disse na cruz? Está consumado, está pronto. Sabe? E muitas vezes nós estamos vivendo muitas dificuldades.
Existem desertos, existem vales, existem situações que nós temos que passar para nosso amadurecimento, nosso crescimento. Mas existem algumas situações em que nós não nos posicionamos para receber aquilo que Deus tem para nós. Quero que você saiba que quando Deus criou a terra, Ele colocou tudo o que você precisava na terra. Ele colocou água, Ele colocou ar, Ele colocou ouro, colocou pedras preciosas, colocou animais, colocou vegetação. Nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida boa aqui. E aí você pode pensar, poxa, mas Deus então está escondendo de mim essas riquezas. Pelo contrário, Deus não esconde riqueza de ninguém. Mas Deus escondeu as suas riquezas e existem riquezas encobertas que estão escondidas para você, esperando você se posicionar para que você possa tomar posse dessa terra. Amém? Então, eu preciso ter código de acesso a essa riqueza. E para mim ter esses códigos, para mim ter acesso a essa riqueza que está na terra, eu preciso sair da minha terra. Então, o que Deus falou para Abraão? Saia da sua terra. E o que é a minha terra? O que é a sua terra? Pode ser nossa zona de conforto. Estou vivendo uns dias de muitas mudanças. E essas mudanças têm me feito, assim, ficar balançada. Porque você está habituado, todos os dias, levantar, fazer algo, trabalhar de uma certa forma. E agora, todas as coisas estão mudando ao meu redor e não é fácil sair da zona de conforto. Ou é? Se fosse, não chamava zona de conforto. Então, a sua terra, que você precisa talvez sair, seja uma zona de conforto, seja uma zona de comodismo. Quantos de nós estão acomodados? Ai, tá bom, não. Deus quis assim. Está chegando aí o dia das eleições, né? E a gente às vezes vai falar, nossa, a gente precisa... Não, Deus quis, é assim mesmo. Se posiciona não, para você ver. Então, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos sair dessa inércia, dessa preguiça. Ô, irmãos, misericórdia, mas brasileiro é preguiçoso. A maioria é preguiçoso. Você vê que quando chega um feriado, o povo fica o quê? Eufórico. Nossa, feriado. Vou descansar, vou fazer nada. É bom descansar, e é bíblico. A Bíblia fala que nós temos que descansar. Minha mãe está morando nos Estados Unidos, e lá onde ela está agora, está passando por um inverno muito rigoroso. Então, existem dias de nevasca em que eles mandam um alerta para o celular das pessoas falando para não sair de casa. Eu falei, gente, se isso fosse aqui no Brasil, a hora que o alerta chegasse, hoje não é para sair de casa. Uhul! É hoje que eu vou ficar em casa à toa. Não é assim? É ou não é? Só que vocês não estão pensando que quando tem a nevasca lá, quem está trabalhando também fica trabalhando, viu? Não vai embora para casa, não. Mas nós precisamos entender que todo sonho precisa de uma terra, e para mim alcançar essa terra, eu preciso sair da minha zona de conforto, da minha zona de comodismo, da minha preguiça. Eu preciso disciplinar o meu espírito a ter um tempo com Deus todos os dias. Um dia, eu lembro que tinha alguém pregando aqui, eu não me lembro quem, mas eu estava sentada ali do lado da Rose e alguém falou assim, muitas pessoas nem oraram essa semana. Eu falei, que é isso? A Rose falou, não, é verdade, tem muita gente que passa a semana inteira sem orar. Eu falei, gente, quem aqui sabe que Jesus vai voltar um dia? A Bíblia fala que são as bodas do Cordeiro. O que são bodas? Festa. Você convidaria para uma festa na sua casa uma pessoa que você não conhece? Quem convidaria? Ninguém é doido, né, gente? Então, como você quer entrar na festa de Jesus sendo que ele não te conhece? Você não tira tempo para ele? Você não se faz conhecer por Deus? Então, gente, é dia de nós repensarmos essa zona de conforto, essa zona de comodismo, e começarmos a nos alinhar com aquilo que Deus tem para nós, para que as conquistas venham. Quando nós olhamos a vida de Abraão, que depois Deus muda o nome dele para Abraão, nós vemos um homem de vitória, muita vitória. Mas ele se posicionou para conquistar a terra. Ele saiu da terra dele e foi para a terra que o Senhor mandou. Segunda parte. Então, todo sonho tem que ter uma terra
E todo sonho também tem um endereço. E quando fala de endereço, eu falei assim, Jesus, endereço? Né? Fiquei pensando. Mas a verdade é que, até mesmo quando os profetas foram profetizar a respeito da vinda de Jesus, eles não deram o endereço de onde ele iria nascer? Seria em Belém. Então, quando Deus diz para Abraão, sai da sua terra, que é sair dessa zona de conforto, e vai para a terra, Deus dá um endereço, um lugar que ele tem que ir, um lugar que ele tem que conquistar, que ele tem que pisar a planta do pé dele, para ele saber, para ele ser próspero nas mãos de Deus. E quando eu penso nisso, como saber, então, o endereço de onde eu devo estar para viver o sonho de Deus? Só tem uma forma, tendo intimidade com Deus, tendo um coração sensível. Sabe? Há lugares em que nós só definhamos, há lugares em que nós só empobrecemos. E quando eu falo de lugares, eu não estou falando de uma igreja local, de um ministério, mas de um lugar onde eu me coloquei, que eu não busco a Deus como eu deveria e nem faço aquilo que Ele me pediu. Então, é dias de nós entendermos qual que é a terra que nós devemos deixar e qual que é a terra que nós devemos ir. Qual que é o lugar que Deus tem para nós. Porque há um lugar de prosperidade te aguardando, mas nós precisamos nos posicionar, amém? Então, todo sonho tem uma terra, tem um endereço, e todo sonho de Deus envolve pessoas. E quando a gente fala em pessoas... Olha, você vai trabalhar com gente. Não, gente é difícil. Quem já ouviu gente é difícil? Tem gente, acho que se pudesse, abriria uma célula de cachorro, né? Porque não gosta de gente, gosta de cachorro, gosta de bicho. Gente é difícil, mas eu quero te falar, gente, almas, é o que está no coração de Deus. Sabe, não existe nada que Deus anseie mais do que pela conversão de uma alma. E quando Deus, em Salmo 139, fala que um dia lá minha substância ainda era informe, eu era um embrião. E Deus já me contemplava, Deus já me conhecia, Deus já tinha planejado os meus dias. Então Deus, Ele sonha com pessoas, e todo sonho de Deus envolve pessoas. E não só envolve pessoas, mas envolve ter comunhão com as pessoas. E hoje... nós temos várias pessoas que estão procurando não ter comunhão com as pessoas. Não é assim? Não, aquele povo é difícil, aquela igreja me decepcionou, aquele líder fez isso comigo, aquela situação me entristeceu. E as pessoas começam assim a isolar. Então, eu quero te dizer que para você viver os sonhos de Deus, relacionar com pessoas é essencial. E o que é essencial? Como é que eu posso... dizer que algo é essencial? Digamos que para você viver, você precisa se alimentar, amém? O alimento é essencial. Então, para que você tenha vida, você precisa se alimentar. Num determinado momento, você pode ir no médico, e o médico fala, olha, você está com falta de vitamina D, você está com falta de potássio, você está com falta de cálcio no seu corpo, e você vai tomar algumas vitaminas. Então, isso é um suplemento. São umas vitaminas que você vai tomar para suplementar a sua alimentação. Só que, imagina alguém que vira e fala assim, não, então a partir de hoje eu não me alimento mais, eu vou tomar só vitaminas. O que vai acontecer com o corpo dele? Vai morrer. Então, a comunhão com as pessoas é essencial. O estar em igreja, o congregar, isso é essencial. Assistir uma palavra no YouTube, acompanhar o culto pela internet, isso é suplemento. Isso não vai te alimentar para você ter vida. Então, para viver os sonhos de Deus, eu preciso estar em comunhão. E a resposta de cada um dos nossos problemas. Quem aqui tem problema? Tem gente que não tem, que legal. Como diz a Alessandra, que legal. Tem gente que não tem problema. Mas a resposta para cada um dos nossos problemas são pessoas. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Se eu estou precisando de um emprego, então Deus vai levantar uma pessoa que vai ver o meu currículo, que vai ver meu telefone, vai me ligar e vai me dar um emprego. Então a resposta de Deus para esse problema, Ele vai usar uma pessoa. Amém?
Então, José, quando estava preso, para ele chegar até ser governador lá no Egito, quem que Deus usou? Faraó. Mordecai aconselhou Esther. Então, Deus sempre está levantando pessoas para estar junto de nós e colocar em prática aquilo que é plano de Deus. Então, quando Deus viu os muros de Jerusalém caído, quebrado, ele não chamou nenhuma empreiteira, não fez licitação, ele pôs no coração de uma pessoa. Quem? Neemias. Ele colocou no coração de uma pessoa o desejo de reconstruir os muros. Então, todos os nossos problemas, para cada problema que nós temos, existe uma pessoa que Deus vai preparar para ser bênção na sua vida. Então, gente, é difícil, não é fácil, mas as pessoas, as almas, é o sonho de Deus alcançar cada um deles. E nós temos que nos posicionar e saber que Jesus é a pessoa que muda todas as coisas. Sabe, nós precisamos de Jesus na nossa vida, porque a Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho, ele é a verdade. Então, se você está perdido, se você precisa estabelecer princípios na sua vida, se algo está faltando, você precisa se alinhar com Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E onde há vida, a morte não chega. Amém? A visão da nossa igreja são células e discipulado. E muitas vezes nós temos visto uma certa dificuldade das pessoas em congregarem em célula, em se submeterem ao discipulado. E essa semana, também nessa conversa que a gente estava tendo na célula sobre levantar anfitriões, levantar pessoas que estejam dispostas, né, a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Eu estou fazendo aquela leitura do plano anual que a gente recebeu na semana Shekinah. E eu estou lendo nessa versão aqui, ó, Bíblia Viva. E eu achei muito interessante algo que ele fala em Lucas 9. Você não precisa abrir, tá? Que eu quero essa versão aqui, eu vou ler para você. Está em Lucas 9, do 46 ao 48. Fala assim. Os discípulos estavam com Jesus, né? E fala assim: surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, pôs uma criancinha em pé ao seu lado, dizendo: quem recebe essa criança em meu nome, está recebendo a mim. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. O seu cuidado pelos outros é a medida da grandeza de vocês. Achei muito boa essa tradução. Eles estavam tão preocupados em saber quem é que tinha moral com Jesus, quem é que estava bem na fita com Jesus, quem é que estava, né, bonito na foto. Mas Jesus disse para eles: a grandeza de vocês será medida pelo cuidado que vocês têm pelas outras pessoas. E o nosso modo de igreja de cuidar é células e discipulado. Então eu te convido a entrar nesse modelo de cuidado, que é bíblico. Sabe, quando eu penso que Jesus, como eu disse aqui, Jesus está mais interessado em quem? Pessoas. E ele fala o que para os discípulos dele? Quer ser grande? Quer ser alguém que realmente fica bem na foto? Cuide de pessoas. Cuide de pessoas. Então, todo sonho precisa de uma terra. Eu preciso saber se eu preciso sair ou se eu já estou na terra de Deus. Precisa de um endereço. Todo sonho de Deus envolve pessoas. E todos os tipos de pessoas, as fáceis, as difíceis, as complicadas, as descomplicadas. E também, todo sonho de Deus envolve um tempo. Em Eclesiastes fala sobre o tempo, e há tempo